Voltamos com mais novo tempo para você. Hoje nós temos um momento muito especial com uma pessoa muito participante e abençoadora da minha vida, que é o meu pai, Chico Chagas. Uma promessa de Deus que o Senhor me fez que o traria de volta para os caminhos do Senhor e que faria dele um pastor. A Bíblia diz que Deus faz além do que nós pedimos e do que nós pensamos. E eu agradeço ao Senhor por fazer isso na minha vida e na minha história. Hoje nós vamos acompanhar no quadro Deus me deu novo tempo, a história do pastor Chico Chagas, que é meu pai. A palavra do Senhor, em 2 Coríntios 5:17, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E diz que isso provém de Deus que nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. Por meio de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Vamos acompanhar agora então o quadro Deus me deu um novo tempo. Jesus disse que eu estou à porta aí, bato. Quem abrir ele vai entrar. Cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus disse eu entrarei e cearei com ele, ele está dizendo eu entrarei no seu coração e terei intimidade com você. E você vai sentir verdadeiramente o que eu vou fazer na tua vida. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs que estão assistindo esse programa. Cumprimentar você que ainda não é evangélico, que Deus o abençoe poderosamente. Meu nome é Francisco das Chagas Silva, tenho 55 anos, sou muito conhecido aqui na cidade de Mossoró, com o nome de Chico Chagas. Alguns me chamam até de Chico Chagas Produções, porque esse é o nome da nossa empresa. Nós trabalhamos com mensagens, com Fusquinha do Amor, propaganda em carro de som e outros eventos. Hoje eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Pão da Vida. Eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que como foi o meu encontro com Jesus e como foi a minha vida. Eu nasci num lar de uma mulher muito católica, por 20 anos, mais de 20 anos até, foi presidente da Legião de Maria aqui na cidade de Mossoró, Dona Lourinha, Dona Maria Isaura de Oliveira, popularmente conhecida por Lourinha, e o senhor José Tomé, relojoeiro. Minha mãe muito católica, muito devota, e meu pai completamente ateu. E eu ouvia de meu pai muitas vezes dizer que o homem era igual a qualquer um inseto, um animal morreu, acabou-se. E por outro lado via toda a religiosidade de minha mãe presa a tantas tradições. E fui criado nesse meio. E fui criado dentro de uma casa onde minha mãe preparava por ano 2 ou 3 turmas para o catecismo, para a primeira comunhão. E em meio a tudo isso eu mudei para o estado de Goiás, para a cidade de Porangatu. E lá na cidade de Porangatu eu me integrei à Igreja Católica e fui palestrante, encontro de noivo, encontro de casais da Ordem Terceira Secular Franciscana. E eu fui ensinado a ser católico e era devoto de São Francisco das Chagas. Até que um dia eu conheci um homem chamado Amaro Oliveira Filho, um evangélico que já tinha sido também católico, que era devoto de Padre Cícero, pois ele era aqui de Juazeiro, no estado do Ceará, e ele começou a pregar para mim a palavra de Deus. Apesar de ser católico, apesar de dar palestras nos encontros da Igreja Católica, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu conhecia esporadicamente um versículo aqui, outro ali, mas não conhecia, não estudava, não compreendia. E esse irmão começou a me pregar a palavra de Deus. E eu confesso por algumas vezes, fiquei até com raiva dele. Tamanha era a insistência dele em me ensinar a palavra de Deus. Mas a partir do momento que eu comecei a aprender a palavra de Deus, eu comecei a perceber que eu estava num caminho errado. Eu então aceitei Jesus e passei a ser evangélico numa cidade onde eu era locutor de rádio, locutor de televisão, numa cidade onde eu tinha um ciclo de amizade muito grande, e foi um choque muito grande na época, mas eu fiz tudo aquilo porque eu descobri a verdade e a verdade me libertou. E a partir daquele instante eu fui evangélico por vários anos, cerca de 5 anos, e me afastei da igreja. Me afastei da igreja e fiquei afastado por 14 anos. E nesses 14 anos, apesar de estar afastado, eu sempre clamava pela misericórdia de Deus, mas nesses 14 anos, muitas foram as tentativas do inimigo para tirar a minha vida. Às vezes até eu me questionava, por que tudo aquilo estava acontecendo comigo se eu nunca havia bebido, nunca havia ido a uma festa, não conhecia um prostíbulo,
não tinha nem sequer amizade com ninguém que fosse do mundo do crime, a não ser em delegacias, quando fazia reportagem, que eu comecei a minha carreira jornalística como repórter policial. Mas foram muitas as coisas que aconteceram em minha vida. Só nessa região aqui da minha barriga, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho 132 pontos de acidentes que sofri, desde queda de cavalo a acidentes de carro. E foram vários. E todas as vezes que eu passava por essas experiências que eu me aproximava da morte, Deus falava para mim que estava me preservando porque tinha um projeto na minha vida. E o último episódio desses que aconteceram em minha vida foi quando eu sofri um infarto. E fui para a Casa de Saúde de Serra Rosado e lá fui submetido a uma angioplastia e fiquei 7 dias na UTI. Mas naquela sala de cirurgia, eu morri por alguns momentos e o médico me dava choques com desfibrilador. E eu voltei e o médico me mandou imediatamente para a UTI. E no terceiro dia ele me visitou ali na UTI, doutor Castelo, não esqueço o nome dele, e ele disse, pegou a prancheta que estava assim na cabeceira do meu leito, pegou assim, olhou e disse, Francisco das Chagas Silva, homem de muita sorte. E eu disse, por que, doutor? Ele disse, a sua história vai fazer parte do meu histórico médico, porque você morreu, voltou e voltou sem sequela nenhuma. E naquele instante eu comecei a chorar e glorificar a Deus, porque eu compreendi o que estava acontecendo. E assim como na primeira vez, uma experiência muito bonita na minha vida. Quando eu aceitei Jesus a primeira vez, apesar de estar frequentando uma igreja, estar dentro da igreja, eu estava num momento de aflição muito grande da minha vida. Eu estava num momento em que eu me perguntava se eu estava no caminho certo, porque muitas coisas ocorriam em minha vida e eu não tinha respostas para aquilo tudo. E um dia um pregador pregando, ele pregou em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que é: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E essa palavra, dita por Jesus Cristo, me levou para os braços dele, muito embora eu tenha me afastado depois. E Márcia, minha filha, que é apresentadora desse programa, estava morando em Milão, na Itália. E Deus a trouxe de lá e colocou ela morando dentro da minha casa, o quarto dela, porta com o meu quarto. E ela ficava louvando até tarde. E ela louvava, e às vezes de madrugada ela vinha, batia na porta, pai, o senhor está acordado? E entregava uma mensagem de Jesus para o meu coração. E eu fechava a porta, ficava chorando, eu sabia que Deus estava me chamando de volta. E já fazia muito tempo. Quando um dia ela chegou e disse, pai, o pastor Sidomar Santos, lá de Goiás, está vindo pregar aqui. O senhor conhece ele? Eu disse, não conheço, nunca nem vi falar. Pois ele está vindo pregar aqui, vai pregar lá no 30 de setembro, lá no Alto da Pelonha, na casa da irmã Rita. Uma senhora que tem um testemunho muito forte também, já havia sido até feiticeira e hoje, para a honra e glória do Senhor, serve ao Senhor. Vamos lá? E eu disse, se der certo, nós vamos. E naquele dia, no final da tarde, eu tinha dito a ela que se não tivesse nenhuma mensagem para o Fusquinha do Amor, eu iria para esse culto. E naquele dia Deus fechou as portas e não houve nenhuma mensagem, embora todos os dias tivesse até 10, 12 mensagens. Mas naquele dia não teve uma sequer. Ninguém veio encomendar mensagem. Nem por telefone, nem veio na loja. É porque Deus queria que eu fosse aquele dia. E naquele dia, no final da tarde, pai, o senhor vai? Eu disse, não, acho que não, estou muito cansado. E quando eu entrei para tomar um banho, já era início da noite, e o Senhor bradou comigo. E o Senhor falou no meu coração, eu estou a ponto de vomitar-te. É hoje ou nunca mais. E aquelas palavras foram tão fortes para mim, falaram tão profundamente ao meu coração, que eu saí trêmulo do banheiro, me arrumei, cheguei para a Márcia e disse, vamos. E nós fomos. E ali, quando o pregador pregava ali, eu dizia para o Senhor, Senhor, se é realmente o Senhor que falou comigo, se esse chamado pela segunda vez vem do Senhor, que Ele use os versículos que o Senhor usou para me tirar daquele mundo que eu vivia. E o pregador pregou em Ezequiel, capítulo 37, sobre o Vale de Ossos. Uma mensagem linda, maravilhosa, que eu tenho guardado na minha mente, cada palavra que ele disse aquela noite. E quando ele já estava para terminar de pregar, eu estava esperando o meu versículo. E ele olhou para mim, estendeu a mão, colocou a mão em direção ao meu rosto e disse, o Senhor te diz, oh glória, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E naquele dia eu voltei para Jesus. E daí para cá tem sido só bênção, só vitória. Porque você com Jesus, você é forte. Você com Jesus, você é vencedor.
Você com Jesus enfrenta os problemas, as tempestades, as tormentas da vida com uma certeza: Deus está com você. Jesus não disse que nós não teríamos nenhum problema. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu as venci. Ele estava querendo dizer: se você for meu imitador, se você seguir os meus passos, assim como eu venci, você também vencerá. Seguir a Cristo é ter uma mesa armada no deserto. Seguir a Cristo é quando você entrar na fornalha. Lá você vai encontrar um varão que estará te esperando para te dar suporte nos momentos mais difíceis da vida. Isso é servir a Deus. Servir a Deus é você ter a certeza que está construindo um caminho, busca da Nova Jerusalém. Glórias a Deus, aleluias. Esse testemunho, eu espero que ele tenha tocado o seu coração. Eu espero que ele venha fazer uma diferença na sua vida. Cada evangélico que você conhece, ele tem uma história particular com Deus. Ele tem uma história a ser narrada além da sua história de vida normal. Cada evangélico que você conhece, cada amante da palavra de Deus, ele tem nesse livro o seu código de conduta. Ele tem nessa palavra santa o seu ponto de apoio. Esse livro, se fechado, é apenas uma Bíblia, mas se aberto, é Deus falando com você a toda hora e a todo instante. Quero deixar um recado para você. Você que, como eu, naquele tempo, pode estar aflito, cansado, sobrecarregado, com tantos problemas, com tantas coisas. Aceite o Senhor Jesus. E você até pode pensar: mas como eu vou aceitar o Senhor Jesus se a minha família não vai aceitar? Não se preocupe com a sua família. Quando você aceita o Senhor Jesus, a tua casa será salva. Porque está escrito em Atos capítulo 16, versículo 31. Aceita o Senhor Jesus, salva a ti e a tua casa. E Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Receba esse Jesus no seu coração. Permita Ele mudar a tua vida. Permita Ele tornar você uma nova criatura. Permita Ele lavar todos os teus pecados. E se você achar que Deus não vai perdoar os seus pecados, porque possa ser que alguém que esteja assistindo esse programa tenha pecados que acha que Deus não irá perdoá-los, eu quero encerrar esse testemunho, como está escrito no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19. No versículo 18 o Senhor diz: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, os tornarei branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, os tornarei branco como a mais alva lã. Versículo 19. Se atentares para o que eu te digo, comereis o melhor dessa terra. Nesta vida, 100 vezes mais, é o que diz Jesus. 100 vezes mais nesta vida, e na outra vida, uma coroa de salvação. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração e que faça grande diferença na sua vida. A grande diferença entre o ímpio e o justo. A grande diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A grande diferença em quem vai morar no céu, sentar na mesa do rei e é convidado para ser co-herdeiro do reino celeste, sendo Jesus o primogênito, e aquele que não pode ir morar no céu porque não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Receba essa palavra no seu coração e deixa Jesus Cristo fazer a grande diferença na sua vida.